Oi, turminha! Como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar. Antes de começar, eu queria parabenizar vocês, alunos, pela dedicação ao programa e por todas as atividades incríveis que vocês estão compartilhando com a gente. Vocês merecem uma salva de palmas. E solta aí o que a turminha está fazendo aí de casa. Eu sou a Ruth. Esse aqui é meu desenho. Aqui são áreas para bebês. Essas aqui são para bebês que sabem andar e falar. Essas duas aqui. E aqui é para os que não sabem, né? E quem cuida desses bebês? Aqui são as mães. Aqui os pais cuidam das crianças. As mães cuidam de quem? Médias. Dos bebês. Grandes ou pequenos? Pequenos. E os outros ficam onde? Aqui, os bebês. Onde está o Vênus, Vitória? Onde está o Mercúrio? Onde está a Terra? Onde está o Marte? Não, isso. Onde está o Saturno? Onde está o Urano? Onde está o Júpiter? Júpiter, aceitou. Onde está o Netuno? Olha, parabéns. E vocês já sabem, continuem compartilhando com a gente. É só postar uma foto ou vídeo com a hashtag Saberes em Casa. Temos aprendido que a brincadeira faz parte da nossa cultura e da formação humana e que existem variações na forma de brincar. Dependendo da região do Brasil, ela pode ser nomeada ou praticada de maneira diferente. Hoje vamos brincar com as palavras. Vocês conhecem algum trava-língua, parlenda ou cantiga? Você e suas famílias poderão criar um. Que tal? Vamos tentar? O programa vai começar. Vai começar a hora da história. Se preparem, meus amigos, essa é boa hora. Vai começar a hora da história. Se preparem, meus amigos, que essa é boa hora. Ouvidos abertos, olhos atentos, boquinha fechada. Precisamos do silêncio. A história que eu vou contar hoje é a história de um camaleão. E vocês sabem que o camaleão muda de cor, mas vocês sabem o porquê? Por quê? Você sabe o porquê? Eu vou contar essa história e a gente vai aprender juntos. Primeiro, vamos cantar uma música sobre o camaleão? Quero ver vocês aprenderem para no final cantar com a gente, aumentando a velocidade, hein? Olha o desafio. Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3. Olha o camaleão, olha o rabo dele. Segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Olha o camaleão, olha o rabo dele. Segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Muito bem. A lebre e o camaleão eram amigos inseparáveis. E há muitas luas. Naquele tempo, na África, lá no interior, as pessoas andavam muito a pé. E andavam em caravanas da sua casa, da sua região, até chegar nos comerciantes. Eles costumavam usar cestos como esse aqui, cheios de cera de abelha, cheios de borracha, que colhiam na mata para fazer negócio junto ao mar com os comerciantes brancos. Para chegar lá, eles passavam por uma floresta que tinha muitas feras. E para espantar as feras, eles faziam muitos barulhos. Eles cantavam cânticos
até chegar junto aos comerciantes. A lebre e o camaleão, que eram amigos inseparáveis, resolveram então juntar todas as ceras de abelha, todas suas borrachas, colocaram no cesto, colocaram na cabeça e seguiram viagem junto com todos os outros. No caminho, já podia se prever que a lebre, que era muito agitada, pulava para lá e para cá. O camaleão, já mais vagaroso, ia bem devagar. Chegando lá, a lebre, que era muito ágil, já foi logo trocando toda a sua borracha, toda a sua cera, por tecidos coloridos. Encheu o cesto. No caminho, a lebre já deu tchau pro camaleão. Tchau, camaleão, eu já estou indo. Te encontro em casa. No caminho, com a lebre pulando para lá, pulando para cá, ela derrubou praticamente todos os tecidos. É aí que aí entra o camaleão. Devagar, vagaroso, sem pressa e com muito cuidado, ele voltou para casa recolhendo todos os tecidos além dos que ele já tinha. Era tecido prata, tecido cor-de-rosa, tecido laranja, tecido vermelho, tecido amarelo, tecido branco e tecido verde. E é por isso que o camaleão tem vários tecidos para colocar em si. E assim ele vai mudando de cor ao longo do tempo, quando ele quiser. Colorido, não esse nosso camaleão? Sim, muito. E assim aconteceu o que eu acabei de contar. Essa história entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem gostou, que conte de novo. E assim a gente vai terminar cantando a nossa história. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Vamos cantar mais rápido? Vamos. Eu acho que as crianças em casa já aprenderam. Vamos lá. Um pouco mais rápido. 1, 2, 3, já. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Será que a gente consegue fazer um pouco mais rápido? Vamos lá. 2, 3. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Muito bem, e assim termina a nossa história do camaleão. Até uma próxima. Até. Já acabou a hora da história. Bata palmas comigo, manda beijo e vamos embora. Tchau! Até a próxima! Tchau. Você sabe qual é a maior árvore do continente africano? Vou dar uma dica. Ela também é chamada de árvore garrafa, porque em seu tronco ela consegue armazenar litros e litros de água. Já sabe qual é? Ela apareceu no livro do Pequeno Príncipe. Quem acompanhou a leitura do Pequeno Príncipe no programa? Conta pra mim. Seus frutos são capazes de matar a fome e a sede, porque dentro da fruta tem um montão de água também. Já sabe? Quem disse o baobá acertou! Num dia bem quente de verão, a lebre corria pra lá e pra cá. Cansada, com sede e com fome, resolveu repousar embaixo de um baobá. Ai, que sombra deliciosa! A lebre falou. O baobá, ouvindo aquilo, estendeu ainda mais os seus galhos e fez uma sombra ainda mais fresquinha.
falou então: Nossa, que delícia de sombra, Baobá! Pena que preciso ir embora. Estou com muita fome. O Baobá, ouvindo isso, tirou um de seus frutos e deu para a lebre. A lebre bebeu toda a água e depois comeu. E falou assim: Nossa, como você é gentil, Baobá! Estendeu seus galhos, me deu sombra, água e comida. Muito obrigada! Você é uma árvore realmente muito generosa. O Baobá, ouvindo aquilo, ficou tão feliz. Nunca tinham lhe agradecido por nada. Então, o Baobá começou a se abrir, a se abrir, a se abrir. E lá dentro, vocês não imaginam o que tinha lá dentro. Um imenso tesouro. Baobá, você é uma árvore muito generosa. Me deu a sua sombra, me deu o seu fruto com muita água, que matou a minha sede e a minha fome. Mas e o seu coração? O Baobá, então, estava tão feliz com aquela série de elogios que abriu seu coração. E lá de dentro, a lebre pôde ver um imenso tesouro. O Baobá, então, deu um pedaço de seu tesouro para a lebre. A lebre agradeceu o Baobá e foi embora. No meio do caminho, apareceu a Dona Hiena. Olá, Dona Lebre, onde vai tão ricamente vestida? Eu vou para casa. Onde é que você conseguiu essa joia tão cara? Hoje estava caminhando e descansei embaixo de um baobá. Ele abriu seu coração e me deu este presente. Como assim abriu o coração? E a lebre contou tudinho o que tinha acontecido. Que o baobá estendeu seus galhos para lhe dar sombra, lhe deu um fruto com muita água e que estava muito gostoso. Aí ele então pensou que também queria um pedaço do tesouro do baobá e foi caminhando, caminhando, caminhando até chegar ao baobá. Quando sentou embaixo daquela imensa árvore e falou: Nossa, como tá calor! E aí, baobá, você não vai me dar um pouco da sua sombra, não? O baobá, que era muito generoso, estendeu seus galhos e fez uma sombra bem gostosinha para a hiena. A hiena então pegou e falou assim: Baobá, eu tô com fome, eu tô com sede, você não vai me dar nada, não? O baobá então deu um dos frutos para a hiena, que comeu, bebeu a água e ficou ali, olhando para o baobá. Ei, baobá, abre logo seu coração que eu quero um tesouro. O baobá, com medo, fechou ainda mais seu coração. A hiena então começou a cravar as suas unhas no tronco da árvore. Abre logo seu coração. Mas o baobá não abriu. E a hiena ficou muito brava. O baobá ficou com muito medo da hiena. A hiena então foi embora muito brava e até hoje as hienas ficam cavando e tentando abrir o tronco das árvores para ver se encontram algum tesouro. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. O baobá ficou tão triste que nunca mais abriu seu coração para ninguém. E você? Já abriu seu coração para alguém? Um beijo e até mais! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Espelho, espelho meu. Que frio! Cadê o sol?
Cláudio, me esperem pra brincar, hein? Hã? Ué, por que ficou tudo embaçado? Oi, Cláudio! Oba! Também quero desenhar. Oi, mãe! Luna, por onde você andou? É melhor você ir pro banho, mocinha. Ai, mas tá tão frio. Então você tá precisando mesmo é de um banho bem quentinho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais curiosa do que eu? Lá, 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 lá. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais embaçado do que eu? O que será que é isso? Cláudio! Você tem que ver isso. Olha no espelho. Ué, mudou? Antes não dava pra ver nada direito. A mamãe falou que agora é a minha vez de tomar banho no quentinho. Pronto, Júpiter. A água já tá boa. Olha só, Luna. Tô pintando um quadro de sabão. O espelho. Ele ficou igual quando eu tomei banho. Embaçado. Por que será que o espelho fica assim quando a gente toma banho quente? Eu não lembro dele assim quando a gente tomava banho morninho. O que será que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Eu quero saber pra que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta, por que que a pulga pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Você viu, Cláudio? Os espelhos do banheiro embaçaram. Mas por quê? Ei, Luna, olha só. Ainda dá pra ver um escorregador. É mesmo? O seu desenho foi a única coisa que não embaçou no espelho. Legal. É legal desenhar com sabão. Vamos brincar de fazer mais desenhos, Luna? A gente desenha depois. Antes temos um experimento a fazer. Júpiter, traz o sabão. Júpiter, a gente vai imitar o que acabou de acontecer no banheiro. Entendido? Vamos tomar banho na sala? Não, Júpiter. A gente vai imitar o que aconteceu com o espelho. Cadê o sabão? Preparado, Cláudio? Então, vamos lá. Vou passar sabão desse lado aqui do vidro. E desse outro, não. E agora? Agora, eu e você vamos soprar bem pertinho do vidro. Pra ele ficar que nem o espelho do banheiro. Embaçado. E o que o Cláudio vai fazer lá fora? O Cláudio vai ser o nosso espelho. Já! Olha só, o meu lado ficou todo embaçado. Eu quase não consigo ver o Cláudio. E com o seu lado, Júpiter, o que aconteceu? Eu tô fazendo careta pra janela. O lado que a gente passou sabão não embaçou. E o meu embaçou. Precisamos descobrir por quê.
Nossa, que fila! Vamos fazer de conta que você era o sabão, o Júpiter era o shampoo e eu era um cotonete. Cotoneta Luna. Eu me sinto um pouco deslizante. Onde está o Júpiter? Chamou a Luna. Olha lá, a nuvem está chegando. Nuvem, nuvem, nuvem quente. Vapor. Ai, que gostoso. Nuvem, nuvem, nuvem quente. Tá tão quentinho aqui. Que nuvem aconchegante. Ei, ei, não, volta, volta. É a nuvem quentinha que faz o espelho ficar embaçado. E pelo jeito elas não gostam do espelho gelado. Não sabia que o espelho era gelado. Obrigado. De nada. Oiê, eu sou a Luna. A gente quer saber, você é frio ou gelado? Ah, ser ou não ser? Eis a questão. Ih, acho que esse espelho é meio maluco. Eu achei ele legal. Espelho, espelho meu, sempre vem uma pergunta. Querem saber por que eu embaço? Se nem força eu faço. Não sou frio nem quente, só não guardo o calor do ambiente. Por isso quando chega o frio, ai, 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 que calafrio. No frio a gente bate o dente, bate, bate o dente. No frio a gente bate o dente, bate, bate o dente. Nuvem de vapor, vem, 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 vem. Ela vem bem quente e de repente não tô mais tão transparente. O vapor quando chega em mim desliza como pingos numa cachoeira sem fim. É isso! Quando a nuvem quentinha encosta no espelho, ela volta a ser água. Olha quantas gotinhas! E são elas que me deixam embaçado. Aliás, deixam tudo embaçado. Olha só aquele vidro. Então foi isso que aconteceu hoje de manhã no ônibus. E também no vidro da sala. Olha, Luna. Mas por que será que a parte com sabão não embaça? Porque a gente não consegue ficar parada. Aí escorrega. Eu também quero escorregar. Precisamos contar pro papai o mistério do espelho. Vamos, Júpiter. Vem, Cláudio. Vamos ensaiar. Pai, você sabe por que o espelho embaça? Porque ele não quer tomar banho e tá se escondendo. Eu sou o espelho. E o Júpiter é o vapor quentinho. Espelho, espelho meu, sempre vem uma pergunta. Querem saber por que eu embaço? Se nem força eu faço. Não sou frio nem quente, só não guardo o calor do ambiente. Por isso quando chega o frio, ai, 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 que calafrio. No frio a gente bate o dente, bate, bate o dente. No frio a gente bate o dente, bate, bate o dente. Nuvem de vapor, vem, 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 vem. Ela vem bem quente e de repente não tô mais tão transparente. O vapor quando chega em mim desliza como pingos numa cachoeira sem fim. Estourou! Ela estourou!
Por que será que as bolhas estouram quando encostam na gente? Será que dá pra fazer uma bolinha que não estoure nunca? Será? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Oi pessoal, aqui é a professora Tati de Artes, tudo bem com vocês? A Pro tá morrendo de saudade, tenho certeza que vocês também, mas logo logo tudo isso vai acabar e vai ficar tudo bem, a gente volta pra escola, tá legal? Hoje eu quero dar uma dica de atividade para vocês, bem simples, aproveitando que nós estamos ali estudando os animais, vamos fazer uma atividade? É o desenho de sombra, o que a gente vai precisar? Uma folha de sulfite ou qualquer folha, essa aqui ó, pra eu estar reaproveitando, já tem alguma coisa escrita, não tem problema. Um pouco de luz que venha da janela, da porta, no quintal e bonequinhos de animais que você tiver na sua casa. Pode ser também bonequinhos diversos, as meninas podem usar também suas bonecas, qualquer tipo de bonequinho. Como que a gente vai trabalhar? Você vai pegar o seu animalzinho e vai colocar em cima da folha para que ele faça uma sombra, tá vendo? E a gente vai pegar um lápis e vai contornar o desenho que a sombra do animal está fazendo na folha. Olha que legal! Você vem de outros lados, de outras posições. E a gente vai contornar essa sombra, que a gente chama de sombra projetada. Depois a gente pode tirar o animalzinho e fechar os pés. Agora vamos sentar com o dinossauro. Olha lá. Olha que legal que fica. Vamos lá? Contorna a forma que faz a sombra no papel. Acompanha aquele desenho que o animalzinho tá fazendo. Depois a gente tira o animal e completa o desenho das pernas. Você pode usar também outros bonequinhos de super-heróis. Olha só, olha o Flash, que legal. Desenho da sombra projetada. Depois que tiverem todas as formas feitas, a gente pode pintar. Ou pinta de preto para imitar a sombra, ou você faz uma composição bem colorida usando seus lápis de cor e seus giz de cera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa dica de artes dessa semana. Um beijo, até a próxima! Olá, eu sou a professora Maíra e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa respiração. Vamos nos autoconhecer. É importante a gente prestar atenção na nossa respiração no dia a dia. Através disso, a gente consegue ficar mais concentrado, mais atento, mais tranquilo e mais calmo. Então, vamos começar o exercício? Eu trouxe hoje aqui essa bolinha colorida, que ela vai mostrar um pouquinho como a nossa barriga fica quando a gente faz esse tipo de respiração, tá bom? Então, quando eu puxar o ar, eu vou fazer um barrigão, igual a bolinha, ela vai fazer um barrigão, ela vai inflar. E quando eu soltar o ar, a bolinha vai murchar, ou seja, o meu barrigão também vai murchar, ele vai lá para trás. Então, vamos começar? Vou mostrar para vocês como vai funcionar a barriguinha de vocês. Então, eu vou puxar o ar e soltar o ar.
puxar o ar e soltar o ar. Agora é a sua vez. Então vamos começar. Coloque as mãozinhas na barriga. Quando você puxar o ar, você vai fazer um barrigão. E quando soltar o ar, você vai murchar sua barriga. Feche os olhos. 1, 2, 3. Puxa o ar e faz o barrigão. Agora solta o ar e murcha o barrigão. De novo. Faz o barrigão e puxa o ar. Solta o barrigão. Mais uma vez. Muito bem. Agora, a gente pode fazer um outro tipo de respiração, usando também as mãozinhas na barriga. Quando a gente soltar o ar, a gente vai fazer o som de uma cobrinha. E uma cobrinha filhotinha, ou seja, o barulho tem que ser bem baixinho de cobrinha. Assim, puxa o ar, faz o barrigão e agora solta o ar assim. E vai murchando o barrigão conforme você vai fazendo o som da cobrinha. Vamos lá? Puxa o ar e solta o ar. Mais uma vez. Puxa o ar e solta o ar. Última vez. Puxa o ar e solta o ar. Muito bem. Agora conte para sua família o que você sentiu fazendo essa respiração. Você pode fazer ela 3 vezes para se sentir mais tranquilo, mais calmo, mais atento quando a gente for fazer uma outra atividade. Então, até logo! Um beijo para todas! Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Tem a Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a Pop diz qual é. O caso dos golfinhos. Muito bem, meus amigos. Vocês estão bons e já podem ir para casa. Muito bem, deixe-me pensar. Primeiro eu levo o papagaio para a Floresta das Aventuras. Depois a gaivota para a Praia das Cigarras. Pronto, vovô. Já pegamos os equipamentos que não usa mais. É, a gente vai montar nosso próprio laboratório com radar e tudo. Ah, claro, meninos. Laboratório, radar. Ah, para onde é que íamos mesmo? Para nossa casa. Ah, isso mesmo. E depois eu tenho outra coisa muito importante para fazer, que é... o que é mesmo? Bem, eu me lembro no caminho. Acho que o vovô tá trabalhando demais. Agora o toque final. E pronto! Tá inaugurado o Castelo do Parque das Árvores Felizes. Que legal! Cuidado!
ser. A água já foi embora faz tempo. Vamos entrar no ritmo da pop. Agora é a nossa vez. De novo! Viva! Conseguimos! A gente tem de entregar essa buzina para um bicho que não enxerga. Assim os outros bichos saem da frente dele. Ei, vejam! É o vovô. Olá, amigos. O que estão fazendo? Temos uma missão. E as pistas são essa venda e essa buzina. Agora eu me lembro. Golfinhos rotadores. É isso que eu tenho que fazer. O quê? Esse som é dos golfinhos rotadores. Eles se reúnem perto da praia todos os anos nessa época e eu preciso ir até lá. Por que, vovô? Para estudar os movimentos e ruídos que eles fazem. Eu suspeito que é uma forma de comunicação. Eu quero fazer um dicionário para registrar a linguagem dos golfinhos. Então vamos com o senhor. Essa buzina quer dizer que nossa missão tem a ver com os golfinhos. Tudo bem, mas eu tenho que levar essa gaivota até o rochedo mais próximo. Gaivota? Ih, parece que troquei os pacientes. Eu vou resolver esse probleminha e quando eu voltar, pegamos o barco para ver os golfinhos. Eu acho que o vovô tá trabalhando demais. Juca e Pedro, Pedro e Juca, os irmãos gêmeos de travessuras. Juca e Pedro, Pedro e Juca, primeiro aprontam, depois pedem desculpa. Que divertido! A gente consegue enxergar tudo com esse radar. Haha, dá até pra gente espionar o vovô e nossos amigos no mar. O senhor tem certeza que é aqui que os golfinhos vêm, vovô? Absoluta. Eu já os vi várias vezes, sempre neste mesmo lugar. Puxa vida, vai ver que eles se cansaram de vir pra cá todos os anos, não é mesmo? Ei, o que tá acontecendo? São eles! Legal, eles gostam de brincar. Acho que não estão só brincando. Acredito que esse é o jeito que usam para conversar. E agora? Estão se divertindo, não estão? Também. Mas eu suspeito que o giro dos golfinhos seja outra forma de dizer algo. E é justamente isso que eu vou descobrir. Com nossa televisão sempre funciona. Oba! Epa, tem alguma coisa errada. Eles parecem assustados. Assustados? Por quê? Não sei. E se não descobrirmos o que há de errado por aqui, os golfinhos não voltam mais. Ei, acho que essa é a nossa missão. Resolver o problema que está incomodando os golfinhos. E essas pistas aqui podem indicar a solução. Deixe-me ver. Os golfinhos fazem barulho assim. E como seus ouvidos são sensíveis, ouvem os sons que batem nas coisas e voltam. Assim eles sabem para onde ir. É como se chegassem com os ouvidos. Espere aí, será que essa venda quer dizer que eles não estão enxergando muito bem? Claro! Vocês se lembram que eles ficaram completamente sem rumo de repente? Verdade, peixonauta! Então algum barulho deve estar desorientando e espantando eles. A nossa missão é descobrir o que é e resolver esse problema. Desvendamos as pistas. É isso aí, a nossa equipe é demais! Muito
bom, amigos. Agora vamos fazer silêncio e descobrir que barulho é esse. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu não consigo ouvir nada. Eu acho que é algum ruído que só os golfinhos conseguem ouvir. Mas podem deixar. Meu poderoso super ouvido eletrônico detecta qualquer tipo de som. Ahá! Agora eu consigo ouvir. Esperem aqui que eu já vou descobrir de onde vem esse ruído. Ei, tem alguma coisa vindo pra cá. Tá vindo rápido demais. É um foguete. Olha, é o peixonauta. Desculpe, amigos, mas eu tenho que fazer isso. Acreditamos que o barulho do radar está atrapalhando os golfinhos. Legal, eles voltaram! Peixonauta! Eles voltaram! E estão mais felizes do que nunca! Ótimo, Marina. Estou chegando em 1 minuto. Então é isso. O radar estava atrapalhando os golfinhos rotadores. Puxa, a gente nunca ia imaginar. Tá tudo bem, meninos. Vocês podem brincar com os outros aparelhos velhos do Dr. Jardim. Mas eu acho que é melhor vocês não mexerem mais com o radar, tá bom? Deixa com a gente, peixonauta. Missão cumprida! Parabéns, peixonauta. A missão foi cumprida. Parabéns pra Marina, que menina tão sabida. Parabéns para o Zico, que macaco mais amigo. A decifrar as pistas e preservar a natureza. Peixe, 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 peixonauta. Peixe, 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 nosso peixe astronauta. Peixe, 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 peixonauta. Olha só, pessoal, chegou uma pop. Oba, vamos dançar no ritmo da pop! Mais uma vez! Vamos abrir essa pop! Certo, agora é nossa vez! Viva! Conseguimos! Nossa, que bananão! É pra gente brincar com os golfinhos! Que legal! Eu acho que a mensagem que os golfinhos querem passar pra gente é uma só. Brincar é uma linguagem universal. E não precisa tradução nenhuma! A página do programa Saberes em Casa está te aguardando com muitas atividades. Aqui você pode acompanhar tudo o que passa na sua telinha. Você encontra os programas já exibidos, conteúdo para baixar gratuitamente, além de vídeos e jogos para deixar seu dia repleto de conhecimento e diversão. Acesse o portal da educação. Bom dia, turma! Tudo bem? Brincaram muito ontem? O que vocês descobriram de palavras novas? É bem legal, né? Dá para ir construindo ainda mais coisas. Essa proposta que nós fizemos ontem, ela é uma adaptação de uma brincadeira muito comum que nós fazemos no papel, que chama-se Stop.
Nós vamos falar sobre ela em outro encontro. Então, vocês já podem ir se preparando, investigando palavrinhas novas, que nós vamos utilizá-las bastante. E por falar em palavras, vocês sabiam que brincar com as palavras é um jeito muito antigo utilizado por muitas pessoas? É sobre isso que vamos conversar no nosso encontro de hoje, então anotem aí. Anotaram? Já estão curiosos? Então vamos começar. Os jogos com as palavras, eles fazem parte da cultura popular. Isso significa que são transmitidos de geração para geração ao longo do tempo. Um dos exemplos que nós temos são as parlendas. Você já ouviu falar? Com esse nome não? Mas eu tenho certeza que depois que eu te contar alguns exemplos de parlendas, você vai se lembrar, você já deve ter ouvido algumas delas por aí. Então, as parlendas são textos ritmados, geralmente curtos, utiliza muito rimas. Alguns momentos, nessas combinações são bem engraçados, o que facilita muito a memorização. Então, as parlendas, elas são transmitidas, como a Pro falou, de geração para geração, fazem parte do folclore brasileiro e eu tenho alguns exemplos para te contar. Veja se você lembra. Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa. Já ouviu falar? Então, esse jogo, essa brincadeira que nós podemos fazer com as palavras, do jeito que eu acabei de exemplificar, é uma parlenda. Tenho outra aqui. Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Já ouviu? Com essa parlenda existe uma brincadeira de roda que é possível ser feita. Então elas estão presentes em muitos momentos no nosso dia a dia. Nas escolas nós brincamos muito com elas e você com certeza já ouviu falar em alguns desses exemplos. Além das parlendas, nós temos também um jogo de palavras um pouquinho mais difícil, o trava-línguas. Olha só, pelo próprio nome você já consegue imaginar o que acontece em um trava-língua. Deve enrolar tudo na hora de falar. Vamos ver um exemplo? Eu trouxe alguém para poder me ajudar. Observe aí. Momento trava-língua. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 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 Uau! Difícil, né? Tenta acelerar. Repete essas mesmas palavras que nós começamos aí no exemplo, mas tenta falar mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Vai enrolar totalmente. É por isso que são chamadas de trava-línguas. Elas surgiram em um momento histórico em que falar era muito mais significativo do que escrever. Então, essas palavras se tornavam muito trabalhosas. E a pronúncia sendo difícil de ser feita em diferentes ritmos, poderia até mesmo dar um nó aí na língua de quem estivesse falando. Por isso, trava-línguas. Então, vocês já ouviram uma. Tem outra que fala assim: a aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Eu falei devagarzinho. Será que você consegue falar mais rápido aí? Conseguiram? Mas tem uma segunda parte. Então, agora eu vou falar ela inteira. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Mas agora tem que falar mais rápido. Será que vocês conseguem? Tentem aí. Ficou difícil?
vai embolar tudo. Depois do nosso encontro, você pode desafiar alguém a tentar pronunciar qualquer trava-línguas, primeiro devagarzinho e depois acelerando um pouquinho, tá bom? Nós temos também as adivinhações, os adivinhas, que a professora Vânia traz para vocês aqui nos encontros dos Saberes em Rede quase todos os dias. As adivinhações, elas eram uma forma das pessoas mostrarem sabedoria. Tudo tem história, tudo tem alguma descoberta interessante para fazermos por trás de tudo isso. O que cai em pé e corre deitado? Essa é muito fácil. Quero ouvir. A chuva. Então isso percorreu o tempo, rompeu todas as barreiras do tempo e até hoje são utilizadas por nós. É por isso que a Pro colocou como título do nosso encontro Brincando com as Palavras. Eu tenho para vocês algumas propostas de desafio. Ontem começamos a aquecer com as brincadeiras, utilizando a roda ou fazendo a troca de palavras aí no desafio do Stop adaptado. E hoje nós temos algumas coisinhas diferentes para fazer. Primeiro, eu gostaria que vocês desafiassem alguém aí da casa de vocês a falar um trava-línguas. Igual eu já disse, começa devagarzinho e depois acelera, tá bom? A segunda parte do desafio está relacionada com essa imagem que eu vou te mostrar. Então, olha só. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. O que é isso? Uma adivinha, um trava-língua ou uma parlenda? Nós descobrimos hoje que essa brincadeira com as palavras de uma maneira mais divertida são características de uma parlenda. Então, o meu desafio, olha a imagem que está do lado. A Pro retirou algumas palavras dessa parlenda. Então, o meu desafio é que você complete essa parlenda trocando as palavras. Então, na versão original, nós temos 1, 2, feijão com arroz. Você vai ter que substituir a palavra arroz. E assim por diante. Então, onde está marcado aí um tracinho, é a palavra da parlenda original que eu te desafio a substituir. Lembre-se que a parlenda, ela, neste caso, neste exemplo que eu trouxe, ela está usando rimas. Então, você vai precisar escolher a palavrinha combinando aí de maneira que ela possa rimar, tá bom? Então, caprichem. Além disso, nós vamos começar hoje a montar um almanaque de brincadeiras. Você sabe o que é um almanaque? Não? Então, eu vou te explicar. O almanaque é um livreto onde nós podemos encontrar descrições, passatempos, atividades de todos os tipos que vocês possam imaginar, incluindo brincadeiras. Então, é uma forma de registrarmos algumas características, as regras de uma brincadeira, fazermos desenhos de como se brinca, para que outras pessoas, quando lerem o nosso almanaque, conseguirem brincar a partir de tudo isso que nós estamos descobrindo. Então, você pode separar um espaço no seu caderno ou unir algumas folhas, como nós fizemos para a autobiografia. E a cada dia dessa semana e da próxima, nós vamos ter um repertório de atividades, de brincadeiras e de descobertas, que vocês poderão escolher uma para registrar no seu almanaque. Então, vamos lá. Vamos à síntese do desafio, porque tem bastante coisa hoje.
Primeiro, desafiar alguém com o trava-línguas. Essa é bem simples, não vou nem listar aqui para vocês. Agora, segunda etapa desse nosso desafio. Modificar a parlenda, pegando as palavras que eu tirei e colocando outras no lugar, não esquecendo de dar rima para essa parlenda, tá bom? E a outra parte é começarmos a montagem do nosso almanaque de brincadeiras. Então, você vai primeiro pegar no seu caderno, separar um espaço para esse almanaque ou juntar algumas folhas como vocês fizeram para a autobiografia. Deixem já organizado, a capa decorada, coloque o seu nome, almanaque de brincadeiras, que nós vamos começar o preenchimento dele a partir do encontro de amanhã e vamos concluir esse preenchimento, esse registro na próxima semana. Tudo bem? Então temos muitas brincadeiras, muitas coisas para nos divertirmos e aprendermos aí de casa. Eu vou te esperar aqui amanhã. Tchau, tchau! Olá, estudantes da EJA, como vocês estão? O tema da nossa aula de hoje é numeral. Mas não é aula de matemática? Não. Hoje é aula de língua portuguesa. Parece confuso o numeral em língua portuguesa, né? Mas fiquem tranquilos que será muito simples de entender. Boa aula! Olá, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a classe dos numerais, ok? Mais uma classe de palavras para a gente compreender. Lembra que quando a gente falar em classe de palavras na língua portuguesa, a gente está falando de uma classificação morfológica. O numeral é mais uma classe que a gente vai aprender hoje. E aí você pode estar pensando, essa aula é de português ou de matemática? Eu vou aprender números na aula de língua portuguesa? Calma, vamos aprender essa distinção que é bem interessante. Olha para cá, ó. Olha para esse número 34. Tá vendo como ele está escrito aqui? Você reconhece esses números, você reconhece esses sinais. Esse número 34, para ele ser expresso de forma gráfica, eu preciso de um numeral, que eu posso escrever dessa forma ou escrever por extenso. O número indica uma quantidade, ou seja, este é o número 34. O numeral indica a expressão de um número. A expressão gráfica desse número aqui é o 34, assim como poderia ser a expressão com as palavras 34. Esse número 34 ele é formado por dois algarismos, o algarismo 3 e o algarismo 4. Ou seja, só por aí a gente já tem três distinções. Entre os algarismos, a gente utiliza os algarismos indo-arábicos no nosso sistema de comunicação normal, né? O 3, o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Existem os algarismos romanos também, lembra deles para fazer essa distinção, porque aí você percebe que a grafia também é diferente. E existe a classe dos numerais, cuja função é representar graficamente os números. Por isso que essa aula é de língua portuguesa, porque a gente está falando de palavras, de um grupo de palavras. Palavras essas que têm funções variadas dentro da língua portuguesa. Entre as funções dos numerais, nós temos a função de expressar quantidade. Então, se eu digo, estamos gravando uma série há 20 dias. Esse 20, essa expressão da quantidade marcada por uma expressão gráfica de um número, é um numeral que indica quantidade. A função do numeral também é marcar uma posição. Então, se você está numa fila de um show esperando, você é o 10º que vai comprar o ingresso desse show, ou seja, eu estou marcando a posição sua numa ordem, estou marcando você. Essa marcação de posição é indicado por uma palavra, por exemplo, a palavra 10º, é um numeral, ok? Existem numerais também que vão dialogar muito com a matemática, não por acaso, né? Por isso que eu falei, fiz aquela brincadeira de essa aula ser de matemática ou de língua portuguesa, porque está um tanto associado, né? Porque vamos imaginar, por exemplo, que quando você aprende lá na matemática, as operações básicas, aí surge a multiplicação e a divisão, a gente aprende a fração, existem números que especificam essa marcação gráfica na língua portuguesa. A gente vai aprender já já esses tipos e você vai compreender que assim quando você aprende lá na matemática, você vai aplicar na língua portuguesa quando você for escrever as palavras, ok? Vamos ver um contexto aqui antes de a gente ver a divisão? Como é que eu uso os números? Como é que eu uso os numerais na língua portuguesa? Olha só, a escola já conta com o triplo de estudantes.
Percebeu aqui, lembra da matemática quando a gente aprende dobro, triplo, quádruplo? Essa relação, essa marcação de uma multiplicação é o que a gente chama no grupo dos numerais de numerais multiplicativos. Então guarda esse nome. Um dos grupos dos numerais são os numerais multiplicativos, que marcam as relações de multiplicação dentro de um texto. Geralmente vai vir marcado por essas expressões: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Então aqui nós temos um exemplo de um numeral multiplicativo, ok? A escola já conta com um triplo de estudantes, que dá a ideia de quantidade de 3, mas é marcado pelo numeral multiplicativo triplo. Ou seja, havia um número anterior que foi multiplicado por 3. Metade quer cursar disciplinas em tempo integral. Aí metade é um numeral, metade marca uma relação fracionária, ou seja, a parte de um todo. Por isso que tem a palavrinha fração ali. Lembra quando a gente aprende na matemática aquelas figuras divididas em várias cores, aquele formato de pizza, aquele formato variado que a gente aprende como entender quais são as partes que compõem um todo? Na língua portuguesa essa marcação vem com os numerais. Os numerais marcam graficamente essa relação. Então metade marca a parte de um todo, assim como eu vou ter a expressão 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Todas essas marcações de partes que compõem um todo, compõem o grupo de numerais que a gente chama de numerais fracionários, ok? Vamos continuar no nosso exemplo. É sempre bom a gente dialogar com os conceitos dentro de um contexto. Então, metade quer cursar disciplinas em tempo integral, a outra prefere que o sistema seja adotado na segunda quinzena. Olha só, 2 numerais juntinhos. Não foi de propósito, hein? Porque vai acontecer na língua portuguesa e a gente usar os numerais de forma muito misturada. Segunda quinzena, eu tenho 2 numerais ali. Eu tenho o numeral segunda, que marca uma ordem, que marca uma posição. Esses numerais que marcam ordem, que marcam posição, são os numerais chamados de numerais ordinais. Não vai confundir com outro nome da língua, hein? É ordinal. Os números ordinais marcam uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lembra da fila, lembra da ordem, lembra dessa organização, que você vai lembrar desse grupo dos ordinais. Então aqui eu tenho segunda quinzena. Quinzena também é um numeral, que marca agora uma ideia de grupo, de coletividade. Esses numerais são os numerais coletivos. Existem vários na língua portuguesa. Quando eu marco, por exemplo, século, quando eu marco, por exemplo, uma dúzia de ovos, que representam um grupo, uma quantidade em grupo de ovos. Aqui eu tenho, por exemplo, segunda quinzena, um grupo de dias, que são 15 dias. Isso também é um número, ok? Isso também é um numeral na língua portuguesa. Segunda quinzena. Aqui eu tenho um encontro de 2, então, hein? Um ordinal e um coletivo, ok? Lembra que existem vários outros. Essa divisão de tempo é muito comum na língua portuguesa, né? Século, milênio, esses números, então, que marcam ideias de grupo, de coletividade, são os numerais coletivos, ok? Vamos continuar no nosso exemplo? Ambos os grupos concordam que os novos modelos podem melhorar a qualidade do ensino. Ambos é um numeral, porque indica a ideia de 2 coisas, de 2 elementos. Então, se eu digo, por exemplo, tenho dificuldade em português e matemática, ambas são disciplinas que me assustam. Esse ambas aí está se referindo a quem? Está se referindo a 2 elementos, e esses 2 elementos são representados pela palavra ambos. Lembra que eu só posso usar ambos para 2 elementos, hein, gente? Eu não posso usar para vários, porque às vezes a pessoa escreve vários elementos e diz ambos. Não, ambos eu só posso usar para 2 coisas. É muito comum utilizar o ambos para evitar repetição de palavras na língua. Isso vai ajudar muito o seu texto. Então, às vezes você está escrevendo um texto sobre 2 línguas diferentes, né? A língua francesa e a língua espanhola. Então, para você não repetir na frase seguinte, de novo, a expressão espanhola e francesa, você pode usar a expressão ambas, que concorda com o termo anterior. O que é que significa isso? Concordar com o termo anterior. Se as palavras anteriores forem masculinas, eu vou manter esse ambos no gênero masculino. Se forem palavras femininas, eu vou ter que variar. Então, o numeral, nesse caso aqui, ele pode variar também, ok? É importante a gente perceber isso porque as palavras elas estão combinadas dentro de uma construção frasal. Então eu preciso estabelecer essa relação. Se você tiver numa construção frasal a ideia de uma palavra masculina e uma palavra feminina, eu vou precisar unificar. E na língua portuguesa a gente unifica isso utilizando o gênero masculino, ok? Então se eu tenho, por exemplo, a caneta e o lápis, eu vou ter que utilizar ambos para especificar que se refere a um gênero, nesse caso aqui, unificando os 2 gêneros, masculino e feminino, porque na língua portuguesa eu não utilizo o feminino para fazer isso, eu acabo utilizando o masculino. Tem línguas que têm um número neutro, que facilita essa distinção, mas na língua portuguesa a gente faz a distinção entre masculino e feminino, ok?
Mas guarda essa informação que o ambos também marca essa relação, essa função referencial de se referir a algo que já foi dito no texto. Isso é muito interessante para você usar nos seus textos. Bom, vamos então relembrar e memorizar os tipos de numerais. Eu tenho o numeral cardinal, que é aquele que expressa quantidade. Então, 34, há 34 pessoas neste recinto. Então, esse 34, essa expressão de quantidade é um número cardinal. Os numerais ordinais indicam ordem. Olha o nosso exemplo aqui, ó, segunda. Ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto são os ordinais. Os numerais multiplicativos dão a ideia de multiplicação. Se eu tenho triplo, é porque eu me refiro a 3 vezes algo. O dobro, o quádruplo, porque eu me refiro a uma multiplicação. Os numerais fracionários, que dizem respeito às partes de um todo, tal como a fração lá na matemática. Aqui eu tenho, por exemplo, a metade, mas eu posso ter 1/3, 1/4, 1/5. E os numerais coletivos, que dão a ideia de grupos, né? Quando eu tenho, por exemplo, a ideia de dúzia de ovos, esse é um numeral coletivo. Então guarda que são diferentes tipos, não é um assunto tão complicado, está muito conectado com a matemática, e é só você lembrar que é a expressão gráfica de números, ok? Bom, então vamos lembrar que nessa aula a gente aprendeu o numeral, e para não gerar aquela dúvida com a matemática, eu quero lembrar umas coisinhas para vocês, ó. Lembrar que eu tenho um número, expressão gráfica, escrito aqui. Um número indica uma quantidade, então na matemática os números indicam quantidade. Quando ele vem para a língua portuguesa eu preciso expressá-lo. Quando eu vou expressá-lo, seja por meio de algarismos, como 34, ou por meio do extenso 34, eu estou utilizando numerais. E esses numerais, que estão presentes em diversos contextos da língua portuguesa, podem ser expressos pelo menos em grandes 5 grupos: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Não confunde e lembrem que o ambos também é numeral, porque a galera nem sempre lembra disso, se referindo sempre a os dois, ok? E o ambos pode variar também para masculino e feminino, ok? Singular e plural também, não esquece. Esse foi o tema da aula de hoje, ok? Numeral. Muito obrigado. Planejamento. Política pública voltada para o cidadão. Articulação das secretarias e subsecretarias para oferta de serviços de qualidade. Pilares que sustentam o programa Escola 360. O Programa Escola 360 tem como meta garantir o funcionamento regular dos equipamentos educacionais durante 360 dias do ano e pensar a educação de nossas crianças de uma maneira circular. Dessa forma, o conhecimento percorre um ângulo de 360 graus em busca do desenvolvimento integral. Os CELs são espaços que abrigam as ações da Escola 360. Construídos em regiões periféricas da cidade, eles são referência para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu já quis logo comprar a máquina e começar a fazer, produzir, né? Porque eu não tinha o objetivo de produzir. Mas aí depois que eu vi que o sofazinho que eu fiz vendeu, aí eu falei, não, eu vou produzir, né? Nos CELs, os alunos das escolas municipais e a comunidade do entorno usufruem de cursos extracurriculares, atividades esportivas, culturais e de lazer. Um exemplo da importância desse projeto é o número de atendimentos. São 252 mil pessoas apenas em 2019 e serão muito mais, com a entrega de 3 novas unidades nos bairros Bom Sucesso, Itapejica e Continental. Aqui nos CELs são oferecidos 8 níveis de inglês e espanhol em turmas como essa. Eu já tive a oportunidade de estudar em escolas particulares e pude ver o quão de qualidade é o curso oferecido pela prefeitura, em termos de capacitação de profissionais, o material desenvolvido, toda a dedicação por trás de toda a aula que temos. Os cursos proporcionam contato com outras culturas, costumes, culinárias e ajudam na autoestima dos alunos, abrindo uma grande janela para o conhecimento. E a cultura tem espaço privilegiado. São apresentações de teatro, música e dança para todos os gostos e idades. Nas aulas de artes marciais já formamos campeões. Everton Santos começou no karatê aos 14 anos no Céu Pimentas. O menino pouco comprometido com a escola se transformou.
Karatê abriu todas essas janelas, essas portas para mim, todo o meu campo de visão, para mim conseguir seguir nesse sonho de atleta, de buscar novos sonhos, novas metas dentro da competição e possivelmente profissionalmente, em faculdades, até virar professor para transmitir todo esse conhecimento que é passado para mim. Mais importante que a quantidade é a qualidade do atendimento prestado. São vários os casos em que cursos como esses mudaram para melhor a vida dos alunos. E essa é a marca que a Escola 360 quer deixar nas comunidades. Fazer a diferença na vida das pessoas. Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, eu trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada, eu falei um pouco com você sobre pareamento e lateralidade, que são atividades extremamente importantes e são funcionais porque fazem parte do dia a dia da criança. Tem tudo a ver com a atividade de vida diária. Por quê? Nós podemos encontrar essas atividades no dia a dia. Eu utilizei as meias, aquele dia, mas a gente pode encontrar essas atividades na arrumação da mesa, colocando os pratos, os talheres, os copos numa refeição, onde a criança possa colocar no igual, na hora que nós vamos guardar alguma roupa, onde fica as calças, coloque no igual, as camisetas, as cuecas, as meias, fazer esse pareamento no guardar, essa roupa. Essa atividade nós precisamos oportunizar para a criança esses momentos no ambiente natural, ou seja, o ensino no ambiente naturalístico, no ambiente que a criança está, na casa da criança. Então nós podemos realizar essas atividades para que ela possa entender um pouquinho dos conceitos de similaridade, de igual e de diferente. Isso faz toda a diferença depois no processo onde ela precise discriminar os objetos, generalizar o comportamento. Não é somente ali que ela faz, eu quero que ela faça em todos os lugares que essa criança for. Então essas atividades são ricas, são preciosas e antecedem muitos comportamentos e atividades complexas. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre imitação e segmento de instrução. Para que eu possa falar dessa atividade, eu quero que você primeiro assista um vídeo, e logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho. Imitação é a base de tudo, não tem como eu querer que a criança tenha outros comportamentos se eu não ensinar essa habilidade tão básica que é, assim como é o segmento de instrução. Imagina você falar para a criança, pegue o controle, pegue um copo, ela não sabe fazer isso, porque ela não sabe seguir instrução. Então nós começamos no nosso corpo, Nós podemos fazer essa atividade na frente do espelho, onde a criança possa conhecer, olha a boca, os olhos, o nariz, as orelhas, o cabelo, Isso faz toda a diferença, no processo, de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Vamos assistir? Hoje nós realizaremos uma atividade de imitação. Vamos lá? Augusto, faz igual. Bom dia. Bom dia. Isso. Augusto, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mamãe. Isso. Augusto, faz igual. Isso. Augusto, faz igual. Muito bem. Augusto, faz igual. Augusto, faz igual. Isso, muito bem. Augusto, faz igual. Isso. Faz igual.
Augusto, faz igual. Obrigado. Obrigada. Isso, muito bem. Hoje nós realizaremos uma atividade de segmento de instrução. Vamos lá? Augusto, fala bom dia. Bom dia. Isso, muito bem, Augusto. Vira aqui, ó. Mãos pra cima, assim, ó. Isso. Augusto, mão na orelha. Isso. O dedo no nariz, muito bem. Augusto, olha aqui pra mim. Batendo palmas. Isso, muito bem. Mandando beijo. Isso. E agora Augusto fala obrigado. Todo obrigada. Isso, muito bem. Obrigada. Gostaram do vídeo? Vamos falar um pouquinho sobre eles? É muito comum nós confundirmos, né? Quando nós estamos trabalhando imitação, nós estamos pedindo para que a criança faça igual. Apenas ela faça igual. Então eu não preciso falar o quê? É muito comum eu falar assim, coloca a mão na cabeça. Aí a criança põe a mão na cabeça. Aí eu falo, tá vendo? Ela tá imitando, né? E na verdade não é. Isso é segmento de instrução. Imitação é apenas faça igual ou faça assim, né? Eu sou o modelo e a criança está recebendo um estímulo visual para que ela seja, né, o resultado dessa ação motora de fazer o movimento, seja de motora grossa, né, ampla, de colocar a mão na cabeça, abaixar, levantar as mãos, bater palmas, ou seja, motora fina, né, fazer o número 2, dar um joinha, cruzar os dedinhos, ou seja, ela pode fazer vários movimentos, tá? A imitação, ela é extremamente importante para a criança. E nós estamos falando de crianças com desenvolvimento atípico, né? Que muitas vezes elas não têm essa imitação. Mas por que nós ensinamos a criança a imitar? A imitação leva a criança a quê? A imitação leva a criança a ter novos comportamentos. Tecnicamente, nós chamamos de cúspide comportamental, que é um ensino que leva a outros comportamentos. E esses novos comportamentos, nós dizemos que é uma economia de ensino. Por quê? Eu tô lá ensinando a criança a ir para frente e para trás com o carrinho. Apenas ir para frente e para trás com o carrinho. E aí a criança imitou. Então ela vai para frente e vai para trás com o carrinho. Depois eu vou fazer com que a criança fale, né? Imite um som. Então eu faço um som com o carrinho na mão indo para frente e para trás e essa criança acaba imitando também o som. Né? Ela tem aí um estímulo auditivo e ela vai ter uma resposta verbal, onde ela vai imitar um som, né? Oralmente, né? Com a boca ela vai imitar um som. E aí quando essa criança ela tem esse comportamento, logo quando ela encontra outra criança brincando também com um carrinho, com um brinquedo na mão, essa habilidade de imitação leva essa criança a esse outro comportamento de interação social, né? Também vai promover aí o comportamento de rastreio visual, né, de aumento desse contato visual, porque ela tem um estímulo visual, ou seja, para que ela copie, ela precisa olhar. Já no segmento de instrução, ela não precisa necessariamente ter um contato visual. Quando eu falo, Augusto, coloca a mão na cabeça, ou seja, eu estou falando onde, eu estou dando uma instrução para que ele coloque a mão na cabeça. Logo, ele não precisa, né, olhar necessariamente, ele coloca a mão na cabeça. Por quê? Porque o estímulo, ele é auditivo. No segmento de instrução, eu estou falando faça assim,
coloque a mão na cabeça. Já na imitação, eu estou falando, faça igual. Nós podemos promover a imitação ao longo do dia, né? Fazendo muitas atividades com a criança. Nós podemos promover 100, né, movimentos aí de imitação. Estamos em casa com a criança, em algum momento eu olho para a criança, faça igual. Ah, a criança não fez, eu vou lá, faço junto com a criança e reforço essa criança com elogio social. Digo a ela, muito bem, parabéns, é isso aí, né? A imitação, ela faz parte do processo de alfabetização da criança. Então, o comportamento de imitar, o comportamento de sentar, o comportamento de ter contato visual, esse pacote faz parte desse processo de alfabetização. Então, muitas vezes nós queremos que a criança alcance, né? Ou seja, atividades mais complexas, elaboradas, mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar essas outras atividades, essas atividades mais simples, né? E que fazem toda a diferença depois, porque vão surgir outros comportamentos novos a partir dessa imitação, vão surgir outros comportamentos novos a partir do segmento de instrução. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa atividade que eu apresentei hoje com o Augusto, que você consiga ter percebido a diferença, né, no fazer das atividades, né, de uma e de outra, e que você possa realizar com seu filho. Muito obrigado e até o próximo encontro. E é isso aí, turminha! Esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!